Olá, amados. Vamos continuar a leitura do livro From Babylon to Timbuktu. Estamos no capítulo 2, falando a respeito, da origem da raça branca. Eu venho aqui complementando com alguns vídeos extras, tá? Para complementar o conhecimento, para vocês irem entendendo todo o ocorrido, tá? Até aqui nós já aprendemos que o primeiro humano, ele foi criado de forma íntegra, tá? Ele não veio do macaco, tá? Não houve evolução. O ser humano nasceu íntegro, era um homem preto da Etiópia, tá? Era um etíope africano. E provei e mostrei que os europeus também eram negros. Os europeus modernos também eram negros. Os britânicos, germânicos, entre outros. Nós aprendemos isso, eu mostrei isso para vocês, tá? E nós vamos integrando, aprimorando assim o nosso conhecimento junto com o livro, tá? Então hoje vocês realmente vão entender a origem da raça branca, vocês vão entender quem são os brancos, de onde eles vieram. Você que é uma pessoa branca, você vai entender, tá? A sua origem, tá bom? Então vamos lá. As principais mutações ou mudanças ocorreram entre os descendentes de Jafé, né? A humanidade inicialmente, depois do dilúvio, nós descendemos dos três, né? Sem, Cã e Jafé, tá? Então os brancos, na minha visão, no meu conhecimento, são tanto descendentes de Jafé, como de Sem, como de Cã. Tem brancos de Sem, tem brancos de Cã e tem brancos de Jafé, tá? Essa mutação genética que ocorreu da mudança da pele preta para a pele branca ocorreu nesses três filhos de Noé, né? Então a raça branca tem os orientais, né, que tem um tipo de fenótipo, e tem os que conhecemos hoje de europeus, que têm os traços finos, tá? Continuando, isso é óbvio devido à sua pele branca. Em outras palavras, eles eram negros ao mesmo tempo. Sim, porque os albinos africanos, né, eles, apesar de serem brancos, eles são negros, correto? Mas sua pele mudou para o branco. Esse fenômeno pode ser entendido em vista da população mundial total. Em dois países da população do mundo, existem pessoas coloridas. Essa é uma proporção de 2 para 1. 2 dos 3 filhos de Noé permaneceram negros. Sabemos que isso é verdade porque muitas pessoas em toda a África, Ásia, América Latina e as ilhas do Oceano Pacífico são amarelas, castanhas ou pretas. Eles têm características faciais como os africanos congênitas, especialmente os vietnamitas, os filipinos, os povos da Índia. Eles são uma mistura de dravidianos negros e indo-europeus. A origem do que conhecemos hoje como europeus, que são pessoas brancas de traços finos, a origem delas é dos dravidianos negros, tá, da Índia, que é aquele povo preto, que tem o cabelo liso, né? Alguns têm olhos claros, tá? Então, tem os traços finos. O povo europeu que conhecemos hoje, né? Que conhecemos como europeu hoje, os brancos, eles são descendentes dos dravidianos negros da Índia, tá? E há uma curiosidade também, né? Você vê como o povo branco, principalmente os famosos, eles são muito ligados a yoga, né? Meditação, né? Eles são muito ligados ao veganismo, né? Tem muitos vegetarianos. Então, você vê ainda esse resquício, né? Do ancestral deles, né? As mulheres brancas, né? Elas são muito apegadas ao cabelo, assim como as indianas negras, né? Elas têm um apego ao cabelo, né? O cabelo sempre muito comprido, passam óleos, né? Sempre com muito cuidado. Então você vê que ainda é um resquício, né? Desses ancestrais deles. Tailandeses, birmaneses, indonésios, guineenses, sumatrans e os aborígenes da Austrália, etc. Você pode ter uma boa ideia das características dessas pessoas lendo as revistas geoprácticas e observando os estudantes estrangeiros que vêm desses países. Houve uma invasão indo-europeia germânica no Oriente Médio entre 2000 e 1500 a.C.
Mas essa invasão aqui que ele está falando, como eu falei, a primeira publicação desse livro foi em 1969. Hoje temos muito mais informação, tá? Então, esse povo germânico aqui, essa tribo, tá? Eram pessoas pretas ainda mais antes de Cristo, né? Eram os germânicos pretos ainda. Essas tribos germânicas se misturaram com as pessoas negras em todos os lugares que viajaram, tá? Daqui ainda eram pretos, só misturaram a tribo, mas continuaram pretos, tá? Essa mistura fez as pessoas na Síria, na Babilônia, na Assíria, na Pérsia, na Índia e em parte da Arábia muito mais claras. Não, tá? Isso daqui é uma visão dele, né, para o clareamento nesses lugares, né? Mas não foi por causa disso, tá? Agora a cor das pessoas nessa região varia de marrom a amarelo. As invasões grega e romana também tornaram essas pessoas no Oriente Médio mais leves. Outro fato que não devemos esquecer é que os mouros e os árabes do norte da África capturaram e estruparam mulheres europeias. Os árabes, eles gostavam muito, né? Os homens gostavam muito de ter ali no seu harém, né, concubina, mulheres brancas, tá? Então, os árabes gostavam muito de se misturar, tá? E hoje em dia, os árabes, né, que são a sua... que são os descendentes desses árabes pretos, né, odeiam os pretos, né? Os pretos sofrem na mão dos árabes. Como resultado, a África do Norte capturou e estrupou mulheres europeias. Sim. Como resultado, os norte-africanos ficaram mais leves. Ao mesmo tempo, essas pessoas no norte da África e no Oriente Médio eram todas negras, tá? Os brancos misturaram seu sangue com negros na Ásia, África e no hemisfério ocidental. Apesar disso, as pessoas coloridas do mundo controlam cerca de 13 quilômetros da área geográfica da Terra. Porque as pessoas coloridas do mundo estão em uma maioria, é apropriado inferir que os brancos sempre foram uma minoria. Sim, brancos são 10% da população mundial, tá? E que os negros são o povo original da humanidade. Sim, é interessante e significativo aprender que os jafetitas, os europeus, viajaram para noroeste, norte e nordeste da região montanhosa do Cáucaso para a Europa. Aqui eles eram pretos, tá? Isso me dá a impressão de que os jafetitas estavam isolados ou que se isolavam da civilização e dominação de Nimrod, que começava na terra da Mesopotâmia. Não, os brancos aqui ainda na época de Nimrod, que foi a época de Nimrod, ainda não existia pessoas brancas, tá? Ainda não existia pessoas brancas na época de Nimrod. Quando os jafetitas se separaram na Torre de Babel, a teoria e a probabilidade é que eles ficaram brancos. Não, tá? Ainda não. Há muitos casos de indivíduos que ficaram brancos na história bíblica judaica. A partir daí, tá? A partir de Moisés, tá? A partir do momento que o povo hebreu, eles saem do Egito, tá? E eles vão viver no deserto, aí que começa, tá? Aí que começa a origem, tá? Das pessoas brancas, dos primeiros brancos a surgirem, tá? Ainda de uma forma não genética, tá? Ainda não de uma forma genética, uma forma de reprodução, tá? Mas é aí que começa. Então vamos lá. Há muitos casos de indivíduos que ficam brancos na história bíblica judaica. Quando Deus queria mostrar a Moisés um milagre, ele tornou sua mão branca como a neve. Então ele voltou, né, a voltar para sua cor original, preto. Imagina naquela época um homem preto ficar branco. Todo mundo preto, nas civilizações pretas, ninguém nunca tinha visto um branco. Imagina um homem preto ficar branco. Vocês imaginam o quanto seria milagroso isso, né? E foi isso que aconteceu, tá? Mas isso foi só uma demonstração.
No antigo Israel, quando o homem tinha uma mancha branca, aqui quando o povo de Israel já estava no deserto, né, em sua pele, mas não só em Israel, isso se espalhou por toda a terra, tá? Tinha uma mancha branca em sua pele, né? No antigo Israel, quando o homem tinha uma mancha branca em sua pele, ou cabelos brancos, isso antes nunca visto, tá? É aí que começa o resquício do surgimento da pele branca, tá? Ou cabelos brancos ou amarelos, tá? Amarelos é loiro, tá? Cabelo loiro. Ou pele branca, um tanto avermelhada, ele era impuro. Gente, olha só. Vocês já viram aquela pessoa branca, branca, vermelhinha, vermelhinha, rosinha? Ela era considerada impura nos tempos bíblicos, tá? Todas as pessoas que foram vítimas desta doença vergonhosa, olha só, tá? Foram isoladas fora do acampamento ou da cidade. As pessoas brancas, né, que tinham essa doença, né? Gente, olha, não foi eu que criei, tá? Enfim, não sei o que comanda o mundo, mas as coisas são assim, tá? Olha só, aqueles que tinham lepra eram chamados de leprosos e tinham que gritar impuro, impuro. Então, aqui nos tempos bíblicos, tá? Aqui a Bíblia mostrando a origem, tá? E depois eu vou mostrar com coisas mais científicas para vocês. Naquele tempo, a pessoa que era branca, ela era chamada de leprosa e era impura, tá? Normalmente, alguns brancos racistas falam que preto é maldição, né? Mas, na verdade, é ao contrário, tá? A pele branca, que seria uma maldição de acordo com a Bíblia, naqueles tempos, ok? Então, ele tinha que gritar, né? Impuro, impuro. O que é essa lepra, tá? O que seria essa lepra hoje em dia, tá? Vitiligo, tá? A pessoa preta, ela começa com manchas brancas, essa mancha vai crescendo e vai se espalhando até a pessoa ficar toda branca, tá? A pele preta vai apodrecendo e a pessoa vai ficando branca. Então, o leproso, na verdade, era uma pessoa que tinha vitiligo. Mas essa doença, ela era contagiosa naquela época bíblica, tá? Hoje em dia não é, mas naquela época era contagiosa. Então, as pessoas que tinham essa lepra, né, que tinham esse vitiligo que era contagioso, elas tinham que se isolar, né, fora do acampamento ou das cidades. Então, tinham que viver em grupos, juntos, tá? Então, vamos lá. E aí, agora vem o motivo do racismo, né? Por que os brancos praticam racismo hoje, tá? A elite, enfim, né? Todas as pessoas do mundo antigo que tinham cabelos amarelos e lepra, ou seja, eram loiros e tinham lepras, eram desprezadas, né? E segregadas. Esta é uma das razões pelas quais os supremistas ou supremacistas brancos discriminam os negros hoje. Eles fazem com os negros o que era feito com eles, né? Então, quem tinha o cabelo loiro e pele branca era desprezado e segregado. Então, por isso que eles fazem ainda pior com nós pretos hoje, né? Aí está o motivo do racismo, tá? E a nossa sociedade, né? A nossa estrutura mundial de poder tem como base o racismo, a separação por cor, tá? Miriam e Arão falaram contra Moisés e difamaram seu personagem porque se casou com uma mulher etíope, né, de outra tribo. Como uma punição, Deus atingiu Miriam com lepra e ela ficou branca como a neve. Agora, muitas pessoas se enganaram pensando que Miriam e Arão falaram contra ela, contra Zípora, porque falaram contra ele, né, porque ele tinha uma mulher negra. Mas este não é o caso, porque Miriam, Arão e Moisés eram todas pessoas negras. Eles falaram contra Moisés porque a mulher etíope dele, Zípora, era de outra tribo, era de uma religião diferente. A questão da cor não existia no seu dia. Não existia porque eram todos pretos, né? Para provar o seu ponto de vista, os israelitas, habitantes entre os camitas, cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, eles se casaram entre si. Olha, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou continuar, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas da próxima vez, tá? No próximo vídeo, nós vamos descobrir a origem da pele branca como forma genética, tá?
uma reprodução de descendente para descendente, onde a pele branca ela passa a ser genético, onde o povo branco começa a se reproduzir entre eles, tá? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Você que é uma pessoa branca, espero que você não fique magoada. Não foi eu que fiz as coisas desse jeito, tá? As coisas existem assim. Até o próximo vídeo.